semana em que comemoramos o Dia Internacional da Igualdade Feminina, o Maria Helena Entrevista traz um assunto pouco abordado, mas muito importante, que é a participação das mulheres no mercado de tecnologia. Isso mesmo, nós mulheres ainda temos pouca participação nesse mercado e você vai saber nesse bate-papo por quê. Eu converso com Gisele Machado, ela é diretora do grupo de trabalho, grupo de mulheres da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Gisele, que prazer te ter aqui com a gente para falar de um assunto não muito comum nas pautas do dia a dia da mídia tradicional, mas que eu confesso para você e para todos que estão nos assistindo, foi uma sugestão caseira, já que a minha filha Milena é produtora do programa e também da área de TI. Até então eu achava que era um hobby apenas o jogo através dos computadores, algo que foi crescendo e tomando conta profissionalmente da área dela. E ela me sugeriu essa pauta e eu achei bastante interessante e pesquisando cheguei em você. Muito obrigada já de início pela tua participação conosco. Então eu já começo te perguntando, Gisele, lugar de mulher também é na TI? Em qualquer lugar onde ela queira estar? Obrigada, Maria, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Em nome do Mulheres Acate, é sempre um prazer poder falar sobre isso e ampliar os horizontes de todas as mulheres. E eu também começo respondendo que sim, o lugar da mulher é onde ela queira estar, na verdade, né? E não só na tecnologia, não só na área de TI como um todo, mas sim, a mulher ela deve ocupar todos os lugares, todos os cargos a qual ela deseja estar agora e sempre, né? E a gente torce e luta, né, no dia a dia por tudo isso. Aí eu te pergunto o seguinte: em algumas áreas, a gente tem que admitir o preconceito e as dificuldades são maiores. E eu Uhum. acredito e vivencio isso que na área de TI eu posso apontar como uma dessas áreas onde a cultura recém começa a mudar e as pessoas a entenderem que todos nós temos essa capacidade de desenvolver aquilo que queremos ser. Sim. Sabe que é interessante você colocar isso, porque assim, quando a gente para pensar na mulher na tecnologia, né, alguns fatores nos levam a pensar o porquê que a gente tem essa imagem, essa impressão que existe também esse preconceito, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá na década de 70, 60, as mulheres, diferente dos homens, elas não eram preparadas tanto para o mercado de trabalho, né? Os homens sempre foram muito mais preparados por seus pais para que eles pudessem ocupar o cargo de ser líder familiar, enquanto que a mulher era preparada para ser a dona de casa, para cuidar dos filhos, para ficar dentro de casa. Então, culturalmente, nós não fomos preparadas, né? Gerações anteriores, talvez a geração anterior a você, gerações, a minha avó, a minha bisavó, não fomos preparadas para ocupar cargos de liderança, nem cargos de liderança em qualquer área, não só apenas em tecnologia, né? Quando a gente pensa em cargos de liderança, e aqui eu quero destacar que cargos de liderança, existem alguns cargos de liderança, né? Existe a mulher que funda uma empresa, a mulher que pode ser a CEO dessa empresa, ela pode ser diretora ou ela pode ocupar o cargo de interliderança, que é o que nós chamamos, que ela é uma gerente, coordenadora e tudo mais. Isso em qualquer abrangência, não diferente também na área de TI. E falando especificamente sobre a área de tecnologia, esses cargos, eles sempre foram mais ocupados por homens por essa questão que eu coloquei anteriormente, por uma questão mais de cultura mesmo, porque eles estavam muito mais vinculados inicialmente também a jogos, e aí a mulher não tinha tanta aproximação com isso como o homem tinha muito mais do que nós. Então, de um tempo para cá, de fato, as mulheres vêm ocupando cada vez mais em todos esses cargos que eu coloquei para você, não apenas só no cargo da execução, mas também em cargos de liderança, como aponta aqui no nosso estado, que por sinal o nosso ecossistema aqui é um ecossistema bem abrangente, um dos melhores, inclusive, a nível de Brasil, né? O que tu pode trazer para a gente em termos de número de mulheres nesse mercado de trabalho até então tão masculinizado? Tão masculinizada, é verdade, sabe, Maria? Essa semana, inclusive, eu até estou com um material aqui na mão, que separei para trazer para você. A ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né, a qual o Grupo Mulheres ACAT é um dos 5 grupos temáticos que temos lá, a ACAT também tem mais 13 verticais de negócios, né?
Então, lá na ACAT, todo ano eles liberam um documento que se chama Tech Report, que é um retrato do estado do ponto de vista de tecnologia. E, infelizmente, esse ano, os números relacionados às mulheres não foram tão legais quanto a gente gostaria que fosse. Eles diminuíram frente ao ano anterior, quando a gente for comparar. Então, por exemplo, a nível de estado aqui, hoje, né, para colocar para você, Santa Catarina ocupa a sexta posição a nível de Brasil, primeiro lugar, né? A gente está ocupando a sexta colocação quando a gente pensa em perfil de empreendedor. E quando a gente fala em tecnologia, nosso estado tem muito essa veia empreendedora, né? As mulheres às vezes não se enxergam também, não só por ocupar um cargo, mas aquilo que eu falei, por fundar essas empresas também, né? E a gente baixou o nosso número de mulheres. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui, ó, em 2018, em 2015, a gente tinha cerca de 29,5% das empreendedoras eram mulheres. Depois, para 2019, essa taxa caiu quase 3,5 pontos percentuais. E a gente passou a ter 26,1%. Esse ano foi retratado agora, saiu essa semana esse resultado. E também desses números, quando a gente fala da participação por gênero, né, entre homens e mulheres especificamente, então a gente tem, eu fiz esse apontamento em 2015, mas de 2018 para 2019, especificamente nesse um ano, a gente não ficou tão distante assim, mas mesmo assim ainda diminuiu, como eu coloquei. Então, em 2018 a gente tinha 73,3% liderados por homens, e em 2019 esse número foi para 73,9% liderados por homens. A gente ainda tem majoritariamente homens à frente dos cargos, né? Nós estamos considerando aí empreendedorismo feminino na área de tecnologia, né? Tudo é tecnologia, esses dados que eu estou te passando. Recentemente eu fiz um programa aqui exatamente sobre empreendedorismo feminino, então nós falamos no global, então foi ótimo você trazer esses dados também, porque agora a gente pontua bem em cima da nossa pauta aqui Esse recorte, né? Claro, esse ano a gente já está vivendo aí uma pandemia, enfim, deve estar contribuindo, sem dúvida alguma, nesses números, acredito, né? Ou temos algum outro fator a considerar para a redução? Tudo que está acontecendo nesse ano ainda é muito fora do que a gente consegue medir, né? A gente não consegue ter nenhum dado específico ainda. Todos os relatórios que saem, ou que estão saindo esse ano, ainda são frente ao ano passado. Então, especificamente ainda sobre 2019, eu não saberia te apontar nenhum resultado, né? O que a gente sabe muitas vezes é que as mulheres ocupam múltiplos cargos, né? A gente tem duplas, triplas, 4 jornadas sempre de trabalho, né? Dentro e fora de casa. Agora, dentro de casa, tem toda uma questão que está sendo estudada desse comportamento das mulheres também à frente de trabalho, dessa sobrecarga que as mulheres têm. E, claro, também porque nós, mulheres, quando estamos dentro de casa, nesse exato momento, a gente está tendo que abrir mão de outras coisas que nos dão suporte, como a pessoa que ajuda na limpeza, a pessoa que ajuda a cuidar dos filhos. Então, essa sobrecarga acaba acontecendo um pouco mais e está bem evidente, assim, no que a gente tem lido por aí também, né? Então, me fala do trabalho, da atuação do Grupo Mulheres da ACAT, para que a gente melhore essa participação das mulheres também nesse mercado de TI, na formação de TI. Eu falo na formação porque eu ainda percebo, e a gente ainda sabe, que nos cursos, na formação em TI, nas mais diversas áreas, desenvolvimento, enfim, engenharia, ainda o número é muito pequeno de mulheres. Uhum. Perfeito. O Grupo Mulheres ACAT, ele surgiu em 2018 por uma iniciativa de uma das lideranças dentro da ACAT, e na ocasião percebeu-se que existia muito pouco movimento feminino dentro do universo da tecnologia, né? E ali começou um movimento pequeno, começamos a reunir as mulheres que estavam presentes dentro daquele universo, que estão ainda presentes até hoje, e a gente começou a observar que não se falava muito sobre esse assunto, sobre essa expansão, sobre as dificuldades, as necessidades, da mesma forma como os homens já tinham o hábito de fazer. E aí, então, surgiu em 2018, para você ver como é um grupo super recente, ele tem 2 anos e meio apenas, né? É um dos grupos temáticos mais novos que a ACAT tem, só que ele já fez muito barulho em tão pouco tempo, né? Naquela ocasião, a ACAT, especificamente, não tinha
nenhuma liderança dentro de todos os cargos que ela ocupava. Eu até falei que era liderança anteriormente, na verdade era uma funcionária da ACAT que fundou, né? E não uma liderança. E a gente não tinha nenhuma liderança específica na área. E aí a gente começou a movimentar, a debater, a ter encontros periódicos, até que a gente oficializou e formou esse grupo chamado Mulheres ACAT. O objetivo principal, o propósito principal do grupo é fomentar o protagonismo feminino da mulher dentro desse universo da tecnologia, né? Para que tudo seja mais justo, tenha mais par de igualdade, para que a gente busque as mesmas oportunidades para as mulheres, assim como existem para os homens também. Então, esse grupo, como é que funciona? Pode aderir a ele quem é associado da ACAT em qualquer um daqueles cargos que eu falei para você. Hoje a ACAT tem cerca de 1.400 associados. O nosso grupo tem cerca de 80 mulheres participando desse grupo, são todas empresárias, cargos de interlideranças, como eu comentei, e a gente se reúne mensalmente para discutir trabalhos. Então, no início desse ano, a gente fez uma subdivisão de grupos de trabalhos, que a gente chama de GTs, onde cada GT desse tem uma líder também, e ela dá continuidade no movimento de todos os KPIs que foram desenhados para aquele período, né? Então, a gente tem um ano, planeja aquele ano, o que a gente quer? Então, a gente tem um grupo de trabalho, por exemplo, que busca informações e desenvolvimento na área de conhecimento, outro na área de protagonismo, outro na área de vamos juntas para criar esse movimento de sororidade, e outro na área de visibilidade, para a gente ter destaque e entender o que está acontecendo e destacar as mulheres desse grupo. E de lá para cá, a gente vem formando, buscar a entender como que as empresas associadas à ACAT podem entender que mulheres em cargos de liderança ou interliderança podem dar mais resultados para essas empresas. Existem pesquisas, por exemplo, que apontam que as empresas que investem mais em mulheres em seus cargos de liderança, elas tendem a faturar 15% a mais do que os seus concorrentes da mesma área. Ou seja, e por que disso? Porque mulheres têm uma visão também diferente, né, do que os homens, obviamente, todos nós somos diferentes em termos de gênero, mas principalmente pela ampliação da diversidade. Quando a gente começa a ter diversidade dentro das empresas, a gente começa a expandir o conhecimento, a gente começa a trazer mais cultura para dentro da empresa, mais negócios acontecem, assuntos começam a ser mais dominados e tudo começa a fluir melhor. Então, o grupo hoje ele tem o objetivo de, através dos GTs, olhar para dentro, e a minha figura, junto com todas também, tem mais essa importância de entender como que a gente pode levar essa informação para essas empresas, tanto em Florianópolis quanto a nível de estado, porque a ACAT ela tem 13 polos regionais em toda Santa Catarina, e a gente participa desses grupos dentro dessas verticais, fazendo encontros, palestras, debatendo esses assuntos, trazendo mulheres que são referências no assunto também a nível nacional, estadual, enfim, que possam nos mostrar como que, a partir do momento que elas aplicaram essa cultura dentro das empresas delas, como que aquilo chegou a dar mais resultado e, de fato, vem acontecendo isso. Porque a ACAT, na verdade, só para a gente entender bem, ela reúne empresas da área, né, da área de tecnologia. Todas que tiverem base de tecnologias podem se associar. As universidades estão nesse contexto? Eu volto por causa da questão do ensino, né? Do ensino de TI para mulheres. Isso, eu ia chegar nesse ponto com você. Uma das iniciativas do nosso grupo é justamente fomentar parcerias com instituições de ensino, seja universidades, como a gente já fez a aproximação com o EGC, que é um Centro de Estudos de Engenharia ali da UFSC, né? Para que a gente pudesse abrir a oportunidade que mulheres que estejam cursando aquele curso pudessem estudar mais sobre esse universo, assim como outras entidades também, como o próprio SEBRAE, o próprio SENAC já nos procurou para que a gente pudesse, a partir daí, fomentar cursos de profissionalização para mulheres, para meninas. O que acontece? Hoje, aqui na nossa região, nós identificamos, através do Grupo Mulheres ACAT, mapeamos outros 18 grupos de mulheres
que tem também por iniciativa trabalhar assuntos voltados para mulheres. Ou seja, o Mulheres à Caixa olha mais para esse lado da tecnologia, mas tem tantos outros que não, que olham para outras diversidades também, né? E juntas a gente vem buscando entender em que momento a gente pode fazer essa capacitação. Então, tem grupos diferentes do nosso, que vai mais na fonte, ali, na juventude da criança, perdão, vai mais na adolescência, né? Mostrando que é possível, que existem parcerias com a prefeitura também que fomenta esses cursos e existem a possibilidade dela criar esses cursos ou não. O próprio Senac, quando nos procurou no início do ano, eles falaram, olha, a gente tem a nível de edital uma verba direcionada para isso, como que a gente pode usar? Então, um dos nossos papéis é justamente esse, é entender em que momento a gente pode capacitar essa mulher para que ela possa ocupar esse cargo na tecnologia, em qualquer um daqueles níveis que eu coloquei. Então, a gente tem grupos olhando para aquela adolescente, para mostrar para ela que ela é capaz, que existem cursos, e sim, existem algumas parcerias, iniciativas, nada ainda muito aprofundado, porque o nosso grupo ainda é um grupo muito recente, mas sim, a gente tem o propósito também de conseguir ampliar um pouco mais isso, para que a gente consiga ter mais engajamento das mulheres na capacitação. Agora, Gisele, quando a gente fala em empoderamento feminino, a gente sabe que é um comportamento, né? Não é só a sociedade que tem que nos enxergar capaz, né? Mas nós temos que nos conscientizarmos que somos capazes. Nessa área de TI, que a gente tem visto já, tanto em Santa Catarina, que é um polo, sem dúvida alguma, o nosso estado é destaque nessa área, no caso a capital, Florianópolis e outros centros em cidades maiores, que também já se destacam. Então, em termos de Santa Catarina e de Brasil, esse empoderamento ainda está longe, ele já está acontecendo, porque se a gente, como eu fiz agora para pesquisar, para a gente poder fazer esse nosso bate-papo, eu vejo que já tem mulheres destaques no mundo nessa área de TI. Muitas vezes a gente nem fica sabendo. Agora, mais recentemente, na área da ciência, a gente tomou o conhecimento que tem muitas mulheres à frente aí, na busca de vacinas, enfim. Mas na área de tecnologia, que está muito, muito junto até com a própria ciência, tem mulheres pelo mundo se destacando, e isso já há décadas, né? Sim, é bem interessante a tua pergunta, porque o Fórum Mundial de Economia, todo ano ele também solta um relatório, ele divulga um relatório, onde ele busca entender o papel da mulher na sociedade, né? O quanto a gente está empoderado ou não, o quanto a gente está se posicionando, ocupando cargos em várias áreas, né? Desde a política, economia, saúde, educação. Então, existem várias frentes aí que o próprio fórum organiza e ele vai mapeando, né? Então, o estudo mais recente deles mostra, por exemplo, que a gente, para eliminar essa desigualdade de gênero, a gente ainda vai levar 100 anos, mais do que uma vida, para poder mostrar. Exato, é um número assustador, né? E que muitas coisas já mudaram. Você Minha quer ver uma filha quase ideia? desmaiou aqui, tá? É muito triste ainda a gente perceber isso, sabe, Maria? Mas, por um lado, tem um lado positivo disso também, quer ver? Em 2018, esse número que o próprio Fórum divulgou no relatório deles, essa quantidade de anos era 108 anos. Em 2019, era 99,5 anos. Ou seja, a gente conseguiu diminuir aí mais, né, quase cerca de 10 pontos de um ano para o outro. Pode ser que não seja 100 anos daqui 2, 3 anos, pode ser que diminua muito. Vai depender muito da cultura organizacional que a gente tem dentro das nossas empresas, o quanto nós estamos dispostos a mudar tudo isso. Alguns números também que eles trouxeram nesse relatório são bem interessantes, como, por exemplo, na política, a nível de mundo, as mulheres já ocupam um quarto da posição. Mas, entretanto, apesar de ainda ocupar um quarto do número de cadeiras, né, a gente ainda não consegue ter tanto engajamento para fazer acontecer, porque a gente ainda acaba sendo a minoria. Muitas mulheres também têm uma questão de preconceito de usar ou não o cargo de cotas
porque acha que é cota, daí vem um lado um pouco mais aflorado do feminino, né? Eu acho que sim, que a gente tem que usar. Está abrindo para a gente, só assim a gente vai conseguir quebrar todas essas barreiras e essas adversidades que são colocadas. Não importa se é cota ou não, a gente tem que começar a ocupar para mostrar. O que acontece também? Na parte da desigualdade da economia, e eu estou te trazendo esses fatores, economia, política, para você entender o quanto a gente já está empoderado e o quanto a gente ainda pode melhorar, tá? Na parte econômica, são 4 fatores que fazem total diferença, que a gente ainda tem. Por que a gente ainda tem mulheres muito abaixo nesse setor, né? O que acontece? As mulheres ainda ocupam uma posição muito melhor ainda quando a gente vai para a área econômica, por 4 motivos, como eu falei. A estagnação salarial, nosso salário ainda é sempre menor do que em relação aos homens, né? A participação na força de trabalho e na parte de rendimento também. Isso porque a gente ainda está vinculada muito às funções de automação, às funções administrativas e às funções de retalho. Por exemplo, tem mulheres na área da saúde que elas são muito mais apontadas, as empresas preferem trabalhar com as mulheres porque elas são mais delicadas, digamos assim, para fazer trabalhos manuais, né? O que não necessariamente não é ou pode não ser verdade. Isso é uma questão de habilidade, você pode ser treinado para fazer aquilo acontecer, né? Vai depender do quanto você tem de cultura ou não e de treinamento. Outro ponto importante que o relatório traz é essa questão do quanto as próprias lideranças são treinadas para mudar esse quadro. Se essas lideranças elas não estiverem preparadas na hora de fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, elas ainda vão continuar perguntando ou realizando perguntas do tipo: você tem filho? Por que mulheres são perguntadas se você tem filho e homens nem tanto? Então, são esses tipos de detalhes, como eu estou te colocando, que só aparecem detalhes, mas que não são, que na verdade, na prática, eles fazem essa diferença de desigualdade acontecer, e isso, por vezes, acaba deixando a mulher um pouco mais, como é que eu posso dizer, insegura, talvez, mas que muitas estão tentando e conseguindo quebrar essa barreira de preconceitos para que a gente, sim, se mantenha mais empoderada, sim, que a gente possa mostrar que a gente consegue trabalhar igual, sim, que a gente pode ter o mesmo e deve ter o mesmo salário. Falando em termos de posição a nível de mundo também, esse mesmo relatório, ele traz as 10 principais empresas que mais têm posicionamento a nível de mundo de igualdade de gênero, né? E o país que mais tem uma igualdade é a Islândia. Nenhum país da América Latina está apontado nessas 10 primeiras empresas, para você ter ideia. A que mais se aproxima passando ali da 10ª colocação, é o México, onde ele conseguiu aumentar um ponto percentual dessa desigualdade, né, entre 2018 para 2019, e eles estão conseguindo eliminar um pouco mais dessa desigualdade entre homens e mulheres. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que sim, a gente precisa ter uma sensibilização dentro das empresas e que as empresas precisam apostar na cultura, que elas têm que ter um olhar para a cultura, porque no dia a dia, no corre-corre das empresas, muitas vezes a gente fica tão focado nas metas do produto ou do serviço ou do core business daquela empresa, que muitas vezes a gente não fica atento a esse detalhe. Muitas vezes, quando a empresa já consegue se preparar um pouco melhor, ela vai procurar desenvolver aquele profissional dela, o que é muito bom, né? Seja ele homem ou mulher, ou de qualquer gênero, mas muitas vezes ela esquece de colocar dentro da cultura dela o quanto ela precisa capacitar a própria liderança dela para que ela consiga manter cargos de liderança. O mesmo relatório ainda traz um outro dado bem importante. Em parceria com o próprio LinkedIn, o relatório se uniu a 100 principais grandes empresas lideradas aí do mundo, e eles estão lançando o desafio desde o ano passado, convidando as empresas para que, dentro do cargo de liderança, 5 mulheres façam parte, pelo menos, do cargo de liderança das empresas deles, né? E percentualmente isso vá sendo gradativo dentro das suas empresas, ou seja, é uma questão de você ir replicando para que essa consciência amplie, para que essas barreiras caiam e para que a gente consiga ocupar os cargos que a gente merece, que a gente precisa
para tornar a desigualdade menor e, sobretudo, como eu tinha colocado, que o faturamento também aumente, porque já está comprovado, né? A empresa que investe em mais mulheres em cargos de liderança fatura até 15% a mais que a sua própria concorrente. E quem não quer isso, né? Agora, eu não quero que a minha filha vá embora para a Islândia ou sequer para o México. Então, eu pergunto para a Gisele, que conselho você dá a essas meninas, essas mulheres que estão nesse caminho da tecnologia, que querem continuar nesse caminho, que se sentem capazes e são para este caminho? O que que nós todos podemos fazer na nossa sociedade para abrir cada vez mais espaço? Só para a gente encerrar, Gisele. Certo, Maria. O que eu deixo de conselho é para que elas sempre persistam, porque desafios sempre vão acontecer para todas nós, seja em qualquer âmbito que a gente for ocupar, e que na primeira oportunidade que ela tiver de ocupar um cargo de liderança, que sim, que ela ocupe e que ela também mostre o resultado que ela está conquistando para aquela empresa. É muito comum também, nós já identificamos que muitas mulheres que ocupam cargos de liderança, nem sempre elas têm por hábito mapear os resultados que elas alcançam dentro do cargo delas. Então, que sim, que elas ocupem esses cargos, que elas falem mais sobre isso, que elas se sintam capazes, que se for preciso preencher as cotas, que elas preencham aquelas cotas, mas que mais do que isso, que elas mostrem aquilo que elas estão fazendo para outras, para a empresa dela e para si própria. Esse é o recado que eu deixo para todas. Que legal, Gisele. Realmente, a gente, cada um fazendo a sua parte, né? Eu aqui abrindo um espaço para a gente discutir temas como esse, você aí a mil nesse grupo de trabalho que é recente, mas já tem apresentado bastante informação e trabalho, enfim, resultados, pessoas como a Milena e tantas outras mulheres. É isso aí, acho que cada um fazendo a sua parte, a gente reduz de 100 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Com Eu quero certeza, ainda. é uma meta importante. Muito obrigada, Gisele. Um bom trabalho para você no grupo de mulheres da CAT. Obrigada, Maria, pela oportunidade. A gente agradece e conta com a gente sempre que precisar falar sobre esse assunto. Então, na semana que vem, a gente está de volta aqui no Maria Helena Entrevista, sempre com um assunto importante, aqui no SC em Pauta e também na Nova Era TV. Eu espero vocês, tá?